Então hoje vamos ter aqui uma coisa diferente. Não vai haver versículos projetados. Se tiverem as vossas Bíblias, vão acompanhando comigo, ok? So today we're going to do a little bit different. We're not going to have the verses projected on the screen, but if you have your Bibles, you can follow with us. Então há histórias na Bíblia que não precisam de muitas palavras para nos atingir. So there are some stories on the Bible that don't need many words to hit us. E basta ouvi-las com atenção para percebermos que de alguma forma nós fazemos parte desta história, ou estamos dentro dessa história. And we only need to listen a little bit carefully so that we may understand that some of those stories we are in it as well. We are part of it. E hoje vamos falar da história do filho pródigo, So we're going to talk about the prodigal son. que está em Lucas 15, do 11 ao 32. That is in Luke 15 from verses, no? Do 11 ao 32, 11 to 32. Yeah, from verses 11 to 32. E a história do filho pródigo não é apenas uma história de um jovem rebelde. And this story about the prodigal son is not just about a rebel boy. É a história de todos nós. It's probably a story of all of us. É a história de quem se afastou, It's a story of those that stepped away, de quem desperdiçou, those that wasted, de quem caiu, those that fell, de quem se envergonhou. those that were ashamed. A história daqueles que pensaram que já não havia caminho de volta. It's a story about those that thought there was no turning back. Mas acima de tudo, esta é a história de um pai. But above all things, this is the story about a father. Um pai que vê ao longe, A father that saw from afar, um pai que espera, a father that waits, um pai que corre, que abraça, a father that runs and hugs and holds, um pai cuja graça não conhece limites. a father that the grace has no limits. Jesus contou esta parábola para revelar o coração do próprio Deus. And Jesus tells this parable to reveal God's own heart. E o coração de Deus não é um coração frio, And God's heart is not a cold heart. nem distante, nem indiferente. It's not a heart that is apart or distant or different. O coração de Deus é um coração cheio de misericórdia para com o pecador arrependido. God's heart is a heart that is full of mercy for those that have a repentant heart. E eu gostaria de chamar esta mensagem hoje a graça que não conhece limites. And I would like to call this message a grace that has no limits. E há uma verdade que vamos guardar desde o início. And there's a truth that we're going to save from the beginning. Nesta parábola, o pai recebeu o filho perdido. In this parable, the father received his lost son. No Evangelho, Deus enviou o seu filho para os perdidos. On the gospel, God sent his son for those that were lost. Um recebeu, o outro enviou. So one received his son, the other one was sent. Mas ambos os pais revelam a mesma verdade. But both fathers or parents reveal the same truth. Há uma graça que ultrapassa a culpa, a distância, a vergonha e o pecado. There is a grace that surpasses the shame, the guilt, the sin. Em Lucas 15, versículo 11 e 12 diz: Jesus diz que um homem tinha 2 filhos e o mais novo pediu ao pai a parte da herança que lhe cabia. Não, isso não tem. Eu tinha o texto de base. Consegues traduzir? Okay. In Luke 15, verses 11 and 12 said, Jesus said that the man had 2 sons, and the youngest asked for his father his share of the inheritance that was due to him. Então, este pedido era mais profundo do que aquilo que parece. So this request was deeper than what it looks. O filho estava na prática a dizer: Pai, eu quero os teus bens, mas não quero a tua presença. So what he was saying practically was, Father, I want the assets you have, but I don't want your presence. Quero aquilo que tens para me dar, mas não quero viver debaixo da tua autoridade. So I want everything that you have to give me, but I don't want to live under your authority. E se nós pararmos para pensar um bocadinho, isto é exatamente o retrato do pecado. If we stop for a while and think about it, this is exactly how sin is. O pecado não começa
O pecado não começa apenas quando alguém cai em atos visíveis. So the sin doesn't start only when someone has fallen on something that is visible. O pecado começa quando alguém diz a Deus: eu quero a vida, mas não quero o Senhor da vida. The sin starts when we say, I want life, but I don't want the Lord of life, the owner of life. Eu quero bênçãos, mas não quero submissão. I want blessings, but I don't want submission. Eu quero liberdade, mas não quero obediência. I want freedom, but I don't want obedience. O filho mais novo queria independência, mas não sabia que longe do pai a liberdade se transformaria numa prisão. The youngest son wanted independence, but he didn't think that his freedom was actually about to become a prison. A graça do pai revela-se aqui de uma forma impressionante. So the Father's grace reveals itself here in an amazing way. Porquê? Porque este pai permite que o filho vá. Because this father lets his son go, Não porque o pai concordasse com a sua ida, mas porque o amor verdadeiro não manipula. not because the father agreed for him to leave, but because true love does not Manipulate. manipulate. Okay. Então, o pai deixa o filho experimentar e viver as suas escolhas. So the father let his son go and have its own experience. Deus também nos chama, também nos avisa, So God also calls us and also warns us. corrige e fala conosco. He fixes and talks to us. Mas muitas vezes nós insistimos em seguir o nosso próprio caminho. But a lot of times we decide to take our own path. Em Isaías 53:6 diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. In Isaiah 53 says, "We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all." O filho saiu da casa do pai, mas nunca saiu do coração do pai. So the son left his father's home, but he never left his father's heart. E talvez hoje esteja aqui alguém a pensar: eu sou esse filho. And maybe there's someone in here today that is thinking, I'm that son. Eu afastei-me demais. I stepped away too far. Eu fiz as escolhas erradas demais. I made the wrong choices too much. Mas quero que estejas com atenção. Tu podes ter te afastado, tu podes ter saído de casa, mas não saíste do coração de Deus. So I want you to listen to this very carefully. You may have stepped away, you may have lived home, but you never left your father's heart. A graça de Deus já estava ativa muito antes de tu pensares em voltar. The grace of God was already active long before you were thinking about coming back. Em Lucas 15:13 diz que o filho juntou tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. Não está, isso é um versículo básico que eu deixo traduzir, eu tinha-te mandado. So in Luke 15:13 says that the son gathered everything, left to a land afar, and in there wasted all his assets, living it wrong. Então, esta terra distante representa bem mais do que um lugar geográfico. So this land that is far represents more than just a place on a map. Representa uma condição espiritual, é o lugar onde a alma tenta viver sem Deus. It represents a spiritual condition where the soul tries to live apart from God. No início, esta terra distante tem um aspecto atraente. In the beginning, this land has something that is good on sight. Festa, amigos, Party, friends, prazeres, novidades, pleasures, new things, liberdade. freedom. Mas o pecado é um mau patrão, But sin is a bad boss porque o pecado promete muito, because it promises a lot, entrega pouco delivers short, e cobra muito caro. and Charges charges a lot. a lot. Então este jovem tinha dinheiro, mas não tinha maturidade. So these young men had money but had no maturity. Tinha recursos, mas não tinha direção.
He had resources, but no direction. E mais importante, ele tinha liberdade exterior, mas era um escravo interiormente. And the most important, he had freedom on the outside, but inside, he was a slave. Depois veio a fome. After that came hunger. Tens de traduzir depois daqui. Em Lucas 15, 14 diz que, tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. In Luke 15, verse 14 says that after he had spent it all, in that same land there was a big hunger, and he started to go on through needs. Então reparem, primeiro, ele perdeu os bens. So first, he lost his assets, Provavelmente perdeu os amigos. Não havia bens, os amigos vão embora também. and after he lost his assets, most likely his friends have stepped away as well, because when you lose everything, your friends also will be Depois, gone. a dignidade. Then he lost his dignity, Depois perdeu a sua paz. and then he lost his peace. E é sempre assim, sempre que nós, enquanto humanos, nos afastamos de Deus. And it's always this way that us as humans step away from God. Porque o pecado nunca nos mostra a fatura no início. Because sin never shows us the bill in the beginning. O pecado primeiro apresenta-nos o prazer. He first shows us pleasure. Só depois revela a prisão. Only after it will reveal the prison. Primeiro o pecado promete vida. Firstly, sin promises life, Mas depois, esse mesmo pecado produz morte. but afterwards, that same sin generates death. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. In Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus, our Lord. O filho pródigo chegou ao ponto de desejar comer a comida dos porcos. The prodigal son came to a point that he wished that he could eat the same food pigs were eating. E se vocês sabem, e acredito que muitos saibam, que comer carne de porco já era mau para um judeu. Comer a comida dos porcos era o fundo do poço para um judeu naquela altura. And I assume most of you know that eating pork meat was already a big sin for Jews. Now imagine eating the same food pigs eat. Este filho pródigo, ele não estava apenas com fome. Ele estava humilhado, ele estava quebrado, ele estava vazio. This prodigal son, he was not just hungry. He was broken, he was humiliated, he was completely empty. E muitas vezes Deus permite que a fome revele aquilo que está escondido. And sometimes God lets hunger to come in our lives so it can reveal everything that is hidden. Enquanto este jovem tinha dinheiro, ele não pensava no pai. While this young man had money, he didn't think about his father. Enquanto havia festa, ele não se lembrava de casa. While he was partying, he didn't remember home. Enquanto havia aplausos, não se lembrava da ruína. While there were applauses, he didn't think about the ruin. Mas quando tudo isto acabou, foi quando ele começou a ouvir a tal voz interior. When all of this has gone, that's when he started to listen his inner voice. Mas o bom de tudo é que a graça de Deus também trabalha no vale. But the best of all is that the grace of God also works in the valley. Trabalha quando nós estamos quebrados. It works when we're broken. E a graça de Deus trabalha quando a nossa máscara cai. And it works when our mask falls. E principalmente quando o nosso orgulho cai. And most of all, when our pride falls. Nem toda a dor, prestem muita atenção nisto, nem toda a dor é castigo. And please be aware of this. Not all pain is punishment. Às vezes a dor é como um sino de Deus a chamar a nossa atenção de volta. Um sino. Okay. Sometimes the pain that we go through, it's like a bell that God is ringing to call us back. Em Lucas 5:17 diz, e caindo em si.
And Luke 5:17 says, and fallen in itself. E esta talvez seja uma das frases mais importantes, porque é o momento que ele começa a olhar para dentro. And maybe this is one of the most important sentences because this is the time you start looking inside. E o arrependimento começa quando o homem deixa de fugir da verdade. And repentance starts when men stop running from the truth. Enquanto culpamos os outros e justificamos os nossos pecados, as nossas ações, vamos alimentando nada mais do que ilusões. While we blame others and try to justify our actions, E enquanto alimentamos ilusões, continuamos perdidos. and while we feed our own illusions, we will keep ourselves lost. Mas quando caímos em nós, é quando a graça começa então a realmente a fazer o seu caminho. When we fall in ourselves, that's when grace starts to work and making its way. E o filho disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? And he came to a point that he even said that how many workers from my father have bread and I'm here dying from hunger. Naquele momento ele reconheceu a sua condição. At that time, he recognized this condition. Foi quando ele decidiu: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. And that's when he made a decision. I'm going to stand up and I'm going to see my father. E arrependimento não é apenas sentir o remorso. Repentance is not just about feeling remorse. O remorso chora, mas fica no mesmo lugar. Remorse cries out, but you stay in the same place. Arrependimento faz-nos levantar e voltar para a casa do pai. Repentance makes us stand up and come back to our fathers. Quantas pessoas choram pelo resultado do pecado? How many people cry out for or cry for the results of sin, Mas ainda assim continuam no mesmo pecado. but still stay in that same sin? Choram porque perderam algo, They cry because they lost something, mas não choram porque feriram o coração de Deus. but don't cry because they hurt or injured God's heart. O verdadeiro arrependimento não diz apenas: tenho problemas. The true repentance doesn't say only, I have problems. O verdadeiro arrependimento diz: eu pequei. True repentance says, I have sinned. O filho preparou a sua confissão. The prodigal son, he prepared his confession. Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. And he says, Father, I sinned against the heavens and to you. I'm not worthy anymore to be called your son. Isto é quebramento, isto é arrependimento. So this is someone that is completely broken, that is, Ele não só reconheceu o seu erro para com o pai, mas também para com Deus. he didn't just recognize his wrongs against his father, but also against God. E em 2 Crônicas nós temos um versículo que eu adoro particularmente, este versículo. E diz assim em 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. There is a verse that I really like, which is 2 Chronicles 7, verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Deus não está à procura de desculpas bonitas. Deus procura corações humilhados. God is not looking for good excuses. He's looking for broken hearts. E o caminho da restauração passa por 4 movimentos. And this restoration is based on 4 pillars. Humilhar-se, orar, buscar a face de Deus e converter-se dos maus caminhos. So, humiliate yourselves, pray, seek the face of God, and convert yourself from wicked ways. Não basta dizer, Senhor, abençoa-me.
It's not good enough to say, God, please bless me. É preciso dizer, Senhor, muda-me. It's necessary to say, God, please change me. Não basta pedir livramento das consequências. There's no point to only ask for us, God, to put us away from all of the consequences of our sin. É necessário abandonar o caminho que nos afastou de Deus. It's necessary for us to step away from the ways that, or from the path that took us apart from God. A graça não é permissão para continuar no pecado. Grace is not a permission for us to keep staying in sin. A graça é permissão para voltar para casa. The grace is permission for us to turn back and go back home. Lucas 15:20 diz que, levantando-se, o filho foi para seu pai. Tens de ler por aqui. Ok. E quando ainda estava longe, o pai o viu, moveu-se de íntima compaixão, correu, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. In Luke 15, verse 20 says that, standing up, the son went back to his father. And while he was still afar, the father saw him, moved in compassion, in intimate compassion, ran and jumped himself at his neck and kissed him. Este filho vinha preparado para ser rejeitado. So this son was prepared to be rejected. Vinha preparado para ser tratado como servo. He walked back to and thinking that he was going to be treated as a servant. Vinha preparado para ser acusado. Vinha preparado para pagar alguma coisa. He was prepared to come back being accused or even to pay for something. Mas ele encontrou algo que ele não esperava. But he found something that he was not waiting for. O que é que ele encontrou? What did he found? Graça, perdão. Ele encontrou Forgiveness, graça. grace. E a Bíblia diz que o pai o viu quando ainda ele estava longe. And the Bible says that the father saw him from afar. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que o pai, ao ver que ele estava longe, quer dizer que o pai já estava à espera dele. And what I understand is that from afar, from seeing him from afar, it looks like he was already waiting for him. Os olhos do pai já estavam no caminho. His father's eyes was already on the path, on the way. Este pai não disse, eu avisei-te. This father didn't say, I told you so. Não disse, agora sofre as consequências. He didn't say, now you're going to suffer your consequences. Ou disse, primeiro prova que realmente mudaste. He didn't say, firstly, prove that you actually changed. Não, este pai simplesmente correu. No, this father, the only thing he did was he ran into his son. E se pensarmos que na cultura daquele tempo, para um homem judeu de vestes correr, era algo vergonhoso. And if you think about the culture for Jews at that time, for someone that was wearing those long dresses, it was something shameful for him to run. Mas o amor daquele pai era maior do que qualquer vergonha pública. But the love that this father had was bigger than everything else. E graça é Deus a mover-se na direção de quem não merece. And the grace is God moving in the direction of those that don't deserve it. Graça é o abraço que chega antes da explicação. So grace is a hug that comes before any explanation. A graça é o beijo que acontece antes da restauração visível. The grace is the kiss that happens before any restoration. A graça é o amor de Deus a chegar onde a nossa culpa não nos deixava chegar. The grace is the love of God reaching a place that our Sim. a place that our shame did not let us reach. Romanos 5:8 diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romans 5:8 says, "But God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us." E este amor não foi quando nós estávamos limpos. And this love was not when we were clean. Não foi quando tínhamos tudo em ordem. It didn't happen when we had everything in order.
Nem foi quando nós estávamos fortes. And it also didn't happen when we were strong. Então Deus provou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores. So God proved his love while we were still sinners. Este filho voltou a pé, So this son walked back, mas o pai correu. but his father ran. Este filho voltou para ser servo, mas o pai restaurou-o como um filho. This son came back to be a servant, but his father restored him as a son. O filho começou a sua confissão: Pai, pequei contra o céu e perante ti. The son started his confession, Father, I sinned against the heavens and against you. Mas ainda antes que este jovem terminasse a sua confissão, But long before he finished his confession, o pai chamou os servos e disse: Trazei depressa a melhor roupa, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. before he finished his confession, the father called the servants and said, Hurry, bring the best clothes, put a ring on him, on his hand, and sandals on his feet. E cada detalhe tem um significado. And every single detail has a meaning. A melhor roupa fala de cobertura. The best cloth talks about coverage. A vergonha do filho foi coberta. So the son's shame was covered. O anel fala da autoridade e identidade familiar. The ring talks about the authority and his family identity. As sandálias falam de filiação, The sandals talk about filiation, porque os servos andavam descalços, mas os filhos usavam sandálias. because servants would walk on their bare feet, but the sons would walk with sandals. A festa fala de alegria e de reconciliação. The party talks about joy and reconciliation. Vocês conseguem entender que estes elementos são figuras que demonstram o que o pai devolveu ao filho? So, do you understand that these elements on the text represent everything that the father gave back to the son? O que o filho voltou para ser empregado, mas o pai devolveu-lhe o seu lugar de filho. Because the son came back to be a servant, but the father gave his title back as a son. A graça não apenas perdoa, a graça restaura. So, grace doesn't only forgive, but also restores. A graça não apenas limpa o passado, a graça devolve a identidade. So, grace doesn't clean the past only, but also gives back your identity. A graça não retira somente a lama, a graça coloca-te na mesa. So, grace doesn't dust off the mud away only, but also puts you on the table. Efésios 2, versículo 8 e 9 diz: Lembra-nos que somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ephesians 2, 8 and 9. For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. O filho não comprou a restauração. So the son didn't buy this restoration. O filho não negociou a entrada, não apresentou méritos. He didn't negotiate the entry. He didn't present any abilities or goods. Ele voltou quebrado e foi recebido por graça. He came back broken, but he was received with grace. Mas a restauração deste filho pródigo teve um custo. But the restoration of this prodigal son had a cost. A herança tinha sido desperdiçada, The inheritance was wasted. a roupa, o anel, as sandálias e a festa não tinham sido pagos pelo filho. So the clothes, the ring, the sandals, or even the party was not paid by the son. Eram providenciados pelo seu pai. These were given by the father. Toda a graça tem um custo para quem a oferece. Every grace has a cost for those that give it. E é aqui que esta parábola
aponta para o Evangelho. And this is where the parable points out to the gospel. Conseguem perceber a similaridade? Can you see the similarity? Na parábola vemos um pai a receber um filho perdido. So in the parable, we saw a father that receives his son that was lost. No Evangelho, vemos Deus a enviar o seu filho para resgatar os perdidos. In the gospel, we saw a father that sends out his son to restore or save those that were lost. Um pai recebeu, o outro pai enviou. So again, one father received his son, another one sent out his son. Um pai abraçou o filho que regressou. One father hugged his son when he came back. O outro pai entregou o filho que nunca pecou. The other one gave his son that never sinned. Um pai colocou roupa num filho envergonhado. One father put clothes on a son that was ashamed. O outro permitiu que o seu filho fosse despido na cruz para cobrir a nossa vergonha. The other one let his son be stripped away to cover our own sins. Um fez uma festa porque o seu filho voltou para casa vivo. One made a party because his son came back home alive. O outro entregou o seu filho à morte para que nós pudéssemos viver. The other one sent out his son to die so that we may live. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal forma que entregou o seu Filho unigênico para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. So John 3:16, which is a very famous verse, for God so loved the world that he gave his only son, so that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. O pai da parábola correu pelo caminho da aldeia. So the father from the parable ran on the path from the village. Jesus fez o caminho do Calvário. Jesus made the path from the Calvary. O pai da parábola abraçou o filho sujo. So the father from the parable hugged his dirty son. Jesus tocou leprosos, comeu com pecadores, perdoou prostitutas. Jesus ate with people that had leper, healed them, ate with prostitutes, sinners, Chamou publicanos e abriu os braços na cruz para abraçar uma humanidade perdida. Passa só aqui. E abriu os braços. Jesus abriu os braços na cruz para abraçar uma humanidade perdida. Jesus opened his arms on the cross to hug a whole humanity that was lost. Lucas 19:10 diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Luke 19:10 says that the Son of Man came to rescue and save what was lost. A graça de Deus não ficou à espera que nós encontrássemos o caminho, The grace of God did not wait for us to find the way, porque nós nunca iríamos encontrar o caminho. because we would never. A graça veio até nós em Cristo. The grace came to us in Christ. Nós não conseguimos subir até Deus, We cannot go up to God, então Deus desceu até nós. so God came down to us. Nós não podíamos pagar a dívida, We would never be able to pay the debt, então Cristo pagou-a por nós. so Christ paid for us. Não podíamos vencer a morte, We would never be able to defeat that, então Jesus ressuscitou e venceu a morte. so that Jesus resurrected himself and defeated that. Nós não podíamos limpar a nossa culpa, We would never be able to clean our guilt away. então Jesus deu-nos o seu sangue que nos purifica de todo o pecado. So Jesus gave out his blood to cleanse us for all sins. 2 Coríntios 5:21 diz que Deus fez pecado por nós, aquele que não conheceu pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Corinthians 5:21, God made him who had no sin to be sin for us, so that in him we might become the righteousness of God. Isto não é uma graça barata, não é sentimentalismo religioso.
This is not cheap grace. It's not just something sentimental or religious. Não é Deus a fingir que o pecado não existe. It's not God pretending that sin doesn't exist. É Deus a tratar o pecado na cruz, It's God treating sin on the cross para assim podermos receber em amor. so that we may receive in love. A graça não ignora a justiça. A graça satisfaz a justiça em Cristo. Grace doesn't ignore righteousness. Grace satisfies the Oh, righteousness in Christ. Grace satisfies righteousness in Christ. A parábola não terminou com a festa. A parábola termina com o filho mais velho. The parable doesn't end with the party. It ends with the oldest son. E no final deste capítulo, mostra-nos que o filho mais velho estava no campo quando ouviu a música e as danças. And in the end of this chapter, it shows that the oldest son was on the fields when he heard the music and the party. E perguntou aos servos o que se passava. And he asked the servants, what's going on? E ao saber que o irmão tinha voltado e que o pai o recebera com festa, indignou-se. When he knew that his brother did came back and the father had received him with the party, he didn't feel Yeah, he went mad. he got mad. Yeah. Yes. E não queria entrar, não queria participar na festa. And he didn't want to go in and participate E in the aqui, party. Jesus, quando conta esta parábola, Jesus aqui explica expõe outro tipo de perdição. And Jesus, when he talks about this parable, when he tells this parable, he talks about another kind of getting lost. O filho mais novo estava perdido longe de casa. The youngest son was lost away from home. O filho mais velho também estava perdido, mas dentro de casa. The oldest son was also lost, but inside home. Um filho perdeu-se na rebeldia. One rebelled itself and got lost. O outro perdeu-se na religiosidade. The other one lost himself in religiousness. O mais novo queria os bens do Religion. pai sem o pai. The youngest one wanted the assets without the father. O mais velho servia o pai, mas não conhecia o coração do pai. The oldest one served his father, but didn't know his heart. E ele disse: há tantos anos que te sirvo, And he said, there's been so many years that I've been serving you. e esta palavra revela uma mentalidade de escravo, não de filho. And this word reveals a slave mentality and not a son mentality. E isto acontece muito na nossa realidade. Temos pessoas na igreja que estão envolvidas com atividades, conhecem a linguagem, conhecem a palavra, And this is also about our reality. We have people in church that know the word, that are involved, mas estão longe do coração de Deus. but they are far from God's heart. Estão muito próximos do altar, They are very near the altar, mas tão longe da graça. but so far from grace. Somos capazes de apontar o pecado dos outros, We are probably capable of pointing everyone's sin, mas não somos capazes de reconhecer o orgulho dentro de nós. but we are not capable to recognize the pride in ourselves. E o filho mais velho não se alegrava com a restauração do irmão. And the oldest son didn't rejoice on the fact that his brother was restored. Isto mostra que ele estava fisicamente perto, mas espiritualmente longe. This shows that he was physically close, but spiritually afar. E vejamos que este pai também correu para este filho. And we can see that this father also ran to this son. O pai correu para o rebelde que vinha de fora The father ran for the rebel that came from outside, e saiu para falar com o religioso que se recusava a entrar. and he also came out to speak with the religious one that refused himself to come in. A graça de Deus conforta tanto o pecado escandaloso como o orgulho escondido. The grace of God confronts the sin
that is exposed, but also the sin that is hidden in our hearts. A graça chama tanto The quem pride. está na lama como quem está no campo a reclamar. The grace calls those that are in the mud as well as those that are in the field. Talvez alguns de nós precisemos de nos arrepender dos pecados visíveis, Maybe some of us need to repent ourselves from the visible sins. outros precisamos nos arrepender da dureza, da frieza, da soberba, da crítica, da inveja, da falta de amor. Others probably have to repent from hardness, coldness, criticism, jealousy, or even the lack of love. A graça recebe, mas a graça também transforma. The grace receives, but the grace also transforms. O filho pródigo não voltou para continuar a desperdiçar, ele voltou para viver debaixo da graça e do amor do Pai. The prodigal son didn't come back to keep wasting, but to actually live in a righteous way. E Tito 2, 11, 2 diz-nos assim: ensina que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação e ensinando-nos a renunciar à impiedade e às paixões mundanas para vivermos de forma sensata, justa e piedosa. For the grace of God has appeared, this is in Titus 2, verses 11 and 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and unworldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. A verdadeira graça não nos dá desculpa para pecar. A verdadeira graça educa-nos a viver em santidade. The true grace, Não nos dá okay, the true grace does not give excuses for us to sin. The true grace educates us to live in holiness. Em Isaías 55:7 diz que o ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos e voltar-se para o Senhor, que se compadecerá dele. In Isaiah 55, it says that, let the wicked forsake their ways and the unrighteous their thoughts. Let them turn to the Lord and he will have mercy on them. A graça abre a porta, mas o arrependimento é que entra por ela. Grace opens the door, but repentance is what lets you entry. Hoje a casa do Pai continua aberta. Today, the house of the Lord is still open. Talvez alguém esteja numa terra distante, Maybe someone is on a land or a place afar, mas por dentro, por fora até parece que está tudo bem, mas por dentro há fome, fome de paz, fome de perdão. on the outside, it may even look that everything is well, but at the inside, we may be empty, hunger, wanting more, Fome de Deus. hunger for God. Talvez até alguém tenha desperdiçado anos, dons, oportunidades, família. Maybe we even have wasted gifts, assets, family. Talvez hoje alguém esteja a dizer, eu não sou digno. Maybe someone today is saying, I'm not worthy. E a verdade é, nenhum de nós é. And the truth is, none of us is. Mas a salvação nunca foi sobre a nossa dignidade. But salvation never was about our dignity. Foi sempre sob a graça de Deus. It was always about the grace of God. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. So 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. A pergunta não é, foste longe demais? The question isn't how far did you go? A pergunta Did you go too far? vais voltar hoje? The question is, are you coming back today? A pergunta não é, tens vergonha? The question is not, are you ashamed? A pergunta é, vais permitir que o Pai cubra a tua vergonha? The question is, will you let the Father cover your shame? Ainda existe lugar para todos nós na casa do Pai. There is still place for all of us in the house of the Lord. Jesus diz em João 6,37 que aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma será lançado fora.
And John 6, verse 37 says, all those the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never drive them away. Isto é uma promessa maravilhosa. This is an amazing promise. Nem pelo passado, nem pela queda, nem pela vergonha, nem pelos anos perdidos, não importa o quê. It's not about our past or how much we have fallen or how much we are shamed or even the years we have lost. It doesn't matter. Aquele que vem a Cristo não será lançado fora. Those that come to Christ will not be driven away. E a graça que não conhece limites é esta. And the grace that has no limits, É o pai a ver o filho de longe. it's the Father that sees his Son from afar. É o pai correr quando todos esperavam rejeição. It's the Father that runs while everyone else was waiting rejection. É o pai abraçar quando havia cheiro de porco. It's the Father that hugs when there was a smell of pigs. É o pai a beijar quando havia vergonha. It's the Father that kisses where shame. É um pai a Goes on. vestir quando só existia nudez. It's a Father that dresses and covers nudity. É o pai a restaurar quando havia ruína. It's a Father that restores a place that only has ruin. E é o pai a fazer a festa quando só havia morte. And it's a Father that makes a party where there was only death. Mas graça é muito mais do que isto. But grace is much more than this. É Deus enviar o seu filho ao mundo. It's God sending his Son out to the world. É Jesus a carregar a nossa culpa. Is Jesus carrying our guilt. É Cristo a morrer na cruz. It's Christ dying on the cross. É o sangue derramado para o nosso perdão. It's a blood that was shed for our forgiveness. É a ressurreição a declarar que há vida nova. It's the resurrection declaring there is a new life. E é o Espírito Santo a dizer, volta para casa. And it's the Holy Spirit saying, come back home. O pai da parábola recebeu o filho. The Father from the parable received the Son. O pai eterno enviou o seu filho. The eternal Father sent his only Son. Um recebeu o perdido, que voltou. One received the lost that came back. O outro enviou o santo para buscar quem estava perdido. The other one sent the Holy One to rescue those that were lost. Ambos os pais mostraram uma graça sem limites. Both fathers showed a grace that has no limits. E hoje Deus chama-nos uma vez mais ao arrependimento. And once again, God calls us to repent. Não fiques do lado de fora da festa. Do not stay outside of the party. Também não sejas como o filho mais velho, perto da casa, mas longe do pai. But also don't be like the oldest son, that he was close to home, but his heart was afar from the father. Hoje é o dia certo para voltar. Today is the right day to come back. Humilha-te, Humble yourself, ora, pray, busca a face do Senhor e converte dos maus caminhos. seek the face of God, and step away from the wicked ways. Porque Ele prometeu, Because he promised, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. I will hear from heaven, I will forgive your sins, and I will heal your land. A graça está disponível hoje. The grace is available today. O preço já foi pago The price was already paid, e a porta já foi aberta. and the door has already been opened. Então eu gostaria de vos convidar a fechar os vossos olhos por um pouco I would like to invite you to close your eyes for a second e que humildemente olhasses para o teu coração and that humbly you look to your heart, into your heart. e onde é que tu estás nesta história? And think where you are in this story. És o filho mais novo, longe do pai, cansado, vazio, ferido pelo pecado? Are you the youngest son that
is away from home, that is tired, that feels guilt? Ou és o filho mais velho que estás próximo da religião, mas longe da compaixão? Or are you the oldest son that is close from home, but is also closer to religion and away from the heart? Ou és simplesmente alguém que precisa de voltar ao primeiro amor? Or are you someone that really needs to come back to the first love? Hoje o Pai chama-te. Today, Father calls you. Não precisamos de desculpas. We don't need any excuses. Precisamos de chegar ao Pai com arrependimento. We need to come back to the Father with repentance. Não precisamos de parecer fortes. We don't need to look strong. Precisamos nos render. We need to surrender. E a oração do filho pródigo foi simples. And the prayer from the prodigal son was simple. Pai, pequei. Father, I've sinned. Senhor Deus e nosso Pai, chegamos a Ti reconhecendo que muitas vezes nos afastamos do Teu caminho. Dear Father, we come to you recognizing that a lot of times we step away from your own path. Hoje, outros ficamos perto por fora, mas longe por dentro. Other times we stay close, but we're also far from the inside. Perdoa-nos, Senhor. Forgive us, Lord. E hoje humilhamos-nos diante de Ti. Today we humble ourselves, we humiliate ourselves Queremos in front of you. buscar mais a Tua face. We want to seek more of your face. Que o Senhor possa curar, tratar a nossa vida, Lord, that you may heal and treat our lives, a nossa casa, a nossa família. our home, our family. Te agradecemos porque a Tua graça não conhece limites. We thank you because your grace has no limits. Obrigado pelo Teu Filho Jesus. We thank you for your Son, Jesus. No nome de Jesus. In the name of Jesus, Amém. amen.